programa Bastidor de hoje cobriu o Congresso de Municípios. Nós vamos conversar com o presidente Celso Gílio, com o vice-governador Guilherme Afife Domingues e também com diversos deputados, prefeitos que estiveram aqui no Congresso de Municípios. Programa Bastidor, você acompanha agora. Vereador Baianinho, presidente da Câmara de Mongaguá, participando aqui do Congresso de Municípios. Baianinho, nós estávamos conversando antes de começar a gravar. Como é que está essa relação? Paulinho, o prefeito Arthur e a Câmara de Vereadores, como é que ela se posiciona? Bem, lá na verdade o Arthur fez 7 vereadores, então o prefeito está com a maioria da Câmara, né? Então nós damos total apoio ao professor Arthur, dando total esse período difícil que ele está vivendo na cidade, né? Está uma constante, enquanto ainda não saiu uma decisão de Brasília, fica todo mundo, o que será que vai acontecer, mas nós estamos lá dando total apoio ao governo. Muito bom, e os projetos da Câmara no ano de 2013? Isso, os vereadores estão trabalhando bastante, apresentando os seus requerimentos, alguns já apresentando alguns projetos, assim, tem até um muito polêmico lá, que um vereador colocou, o Renato Donato, que é da oposição, colocou um de ficha limpa para o funcionalismo público. Está tendo polêmica? Tá, muita polêmica, porque é inconstitucional. Então cabe ao prefeito apresentar esse projeto, entendeu? Então ele está esperando ter um contato com o prefeito para conversar e colocar na pauta na Câmara para a gente estar aprovando esse projeto. Sou favorável a esse projeto. Muito bom, eu conversei com o Baianinho, falei para ele, parece o Cafu, grande jogador, vereador Baianinho, vereador na cidade de Mongaguá. Obrigado, Baianinho, um abraço para você, viu? Felicidade. Vereador da Câmara de Guarujá, o vereador Benzi veio prestigiar aqui. Ó, o Marcelo Escócia. Vem cá, Marcelo. Presidente da Câmara do Guarujá. Tá indo embora já, Marcelo? Não, nós vamos aproveitar depois dessa noite bacana aqui em Santos. Vamos comer uma pizza, os vereadores todos juntos, com o vice-prefeito, talvez a prefeita. É mesmo? Olha que legal essa relação. Deixa eu ficar aqui. Não vou falar no meio dos dois, que é papo estranho. Mas, ô Marcelo, essa relação, independente da amizade, lógico, do aspecto social, a Câmara do Guarujá é independente no aspecto político. Claro, claro. Não, nós estamos aqui, encontramos aqui o vice-prefeito, ele é nosso amigo, moramos na mesma cidade, vamos todos comer uma pizza. Lógico, não, vivemos todos em perfeita harmonia, cada um na sua, com o judiciário, com todos os poderes. A Câmara do Guarujá é uma nova Câmara, nós estamos vivendo um novo momento, eu estou como presidente, o Gilberto, o primeiro secretário, a gente tem primado por uma Câmara com novas tecnologias, então tentando tirar o papel da Câmara, usar só a parte digital. Vamos tentar fazer certificações de qualidade na Câmara. Vamos mudar, Augusto. E quero que você esteja lá presente para ver isso aí. Vai ser um prazer. Ô Benzi, como é que foi o clima nas últimas sessões em razão dos congestionamentos que, de certa maneira, tem um reflexo da questão portuária, mas que influencia não só nos moradores do Guarujá, mas de toda a região. Semana passada, a fila chegou no Canal 1, a fila da balsa. É verdade, a gente está vendo cada vez a safra aumentando, né, batendo recorde, e a população pagando um custo muito caro em relação a isso. Eu, inclusive, cheguei a fazer a indicação que a prefeita intercedesse junto aos demais poderes para que fizessem com que os terminais portuários pudessem reduzir a sua carga. Não que o terminal não tenha capacidade de operar, ele até tem, só que nós não temos ainda uma infraestrutura que permita que tenha esse escoamento todo. Então, a gente vive com esse drama aí, a prefeita montou um comitê de crise, me convidou a fazer parte, representante da Câmara Municipal, e graças a Deus nós conseguimos achar alguma solução aí que está mostrando ser um pouco pertinente. Tanto que eu vou ocupar um pouco a Ecovias, nesse caos que aconteceu em Santos, porque a Piaçaguera já estava liberada, não tinha nenhum problema de trânsito, e a Ecovias, quando você descia a serra, orientava a quem descesse, fosse para o Santos. Então a Ecovias tem que também ajudar a Baixada. E não pode achar que não tem tem responsabilidade. Tem responsabilidade sim, a própria dessa estava com dificuldade, nós estávamos com maré alta, tinha as balsas em manutenção, enfim, o que chegou a dar esse colapso. A Ecovias, a minha parte de ver, ela teve uma grande fração de culpa nesse momento. A Câmara vai fiscalizar esse processo todo ou o município do Guarujá ainda vai sofrer? Não só do Guarujá, mas de toda a região vai sofrer com os transtornos da área portuária.
Eu acho que essa super safra foi um termômetro para mostrar que daqui para frente nós temos que se preparar mais. As empresas, principalmente, que estão mandando a carga vir para o porto sem que tenham condições de colocar isso nos navios de uma maneira coordenada, não podem mais fazer isso. A gente tem feito o que a gente pode. A Câmara está lutando o tempo todo, reclamando com a prefeita, reclamando com todos os órgãos de segurança, para que eles realmente multem, proíbam essas empresas de trazer esse monte de carga para o Guarujá e usar a estrada como silo. A gente não pode. Esse é o problema, né? A estrada não é silo, a estrada é para passar, para quem paga imposto passar, para o visitante da cidade passar, para quem vai do Guarujá para Santos, Santos para o Guarujá. Ficou fácil para o produtor colocar no caminhão e deixar esperando lá na fila, né? Pois é um absurdo. Em alguns países do mundo é proibido até o cara começar a produzir sem ter onde armazenar. E aqui no Brasil essa bagunça toda que nós sabemos, mas nós temos feito a nossa parte com certeza. O Gilberto tem representado a Câmara com muita tranquilidade, tem sabido trabalhar e representar toda a cidade, na verdade, porque ele é uma pessoa experiente nessa área. Acho que essa parceria que nós estamos tendo, todos os vereadores, e lutando para realmente transformar a cidade em uma cidade diferente, vai fazer a diferença daqui a algum tempo. Vereador Marcelo Squacioni, presidente da Câmara do Guarujá, vereador Gilberto Benzi, participando do Congresso de Municípios. Vice-prefeito de Mongaguá, Márcio Cabeça, prestigiando o Congresso de Municípios. A cidade de Mongaguá vem numa reconstrução, né, Márcio? Parece que vocês assumiram a prefeitura com muitas dificuldades. Como tem sido esses primeiros 90 dias? Você usou a palavra certa, Augusto. Mais uma vez aí, feliz de estar ao seu lado aí, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. A população de Mongaguá aí passou e está passando um momento muito difícil. Pegamos uma cidade aí com 22 milhões de dívida, 15 milhões de empréstimo, totalizando aí quase 38 milhões da dívida de Mongaguá. Os prédios públicos totalmente detonados, deteriorados. Você pega lá ginásio, creche, centro cultural, enfim, até falei esse dia para o morador, escolha um prédio público para a gente visitar, não é nem nós levarmos. Infelizmente não deu para entender como uma pessoa administra a cidade por 4 anos e chegar no estado que chegou, né? Mas eu falei isso no dia da posse, nós não vamos usar isso como desculpa, mas vamos usar isso como um estímulo para realmente tirar a Mongaguá da situação que está e voltar o crescimento e desenvolvimento que o povo de Mongaguá merece. E qual a sua impressão do início do Congresso de Municípios, bem frequentado, e acho que com uma expectativa de uma boa relação com as prefeituras? Bem frequentado, várias lideranças e o mais importante é isso aí. Eu acho que os municípios vêm passando essa fase meio complicada aí, são todos os municípios, eu tiro pelo nosso lá. Vamos falar muito sim dessa questão, dessa união entre os municípios, até para pegar as nossas lideranças entre deputados, para chegar no governador, para trazer os projetos, para trazer os convênios que as cidades precisam. Principalmente cidades como a nossa aí, da nossa região metropolitana, que depende muito de verbas, como é o caso de Mongaguá, que só vive do IPTU. Se nós não conseguimos buscar fora, a cidade fica um pouco à deriva. Márcio Cabeça, vice-prefeito de Mongaguá, no Congresso de Municípios. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Roque Cittadini, participando do Congresso de Municípios em Santos. Primeiro, saudações corintianas, presidente. A vocês, a todos vocês também. Estamos num período muito bom. É verdade. Qual a sua impressão? Eu vi que a sua fala chamando a atenção. O Tribunal de Contas é punitivo ou é educativo? Ele educa, mas pune. Então nós queremos nessa primeira fase, uma fase pedagógica, ajudar a esclarecer, e depois, se não se cumprir, a gente acaba punindo. Há essa preocupação da informação aos municípios. Eu tenho escutado alguns prefeitos reclamando que a legislação está endurecendo a possibilidade de crescimento dos municípios. Tem fundamento? É verdade. A legislação está endurecendo, mesmo que estão aparecendo coisas novas. Por exemplo, agora lixo, não pode jogar mais em lixão, mas não está bom? É ótimo que não joga. Né? O Tribunal de Contas vai atuar. Aí quem não tratar os resíduos sólidos de acordo com a lei, aí vai sofrer as consequências. Conversei com o presidente do Tribunal de Contas, Roque Cittadini, muito obrigado. Presidente da Prodesan, Odair Gonzalez, prestigiando o Congresso de Municípios. Você já esteve aqui como vereador, né? Agora está presenciando como presidente de companhia mista, Odair. Eu tenho muitos amigos aqui que são
do meu tempo de vereador, de outras cidades do interior, deputados do meu partido que estão aí presentes. Então, esse congresso é importante, que a gente renova as relações, vê os amigos. E política é isso, né? É contato, é trabalho, é estar junto para ampliar os teus horizontes. Eu gostei da propaganda eleitoral do PR. Você tá bem lá, viu? Bonitão. Fizeram maquiagem em você? Fizeram, lógico. Fizeram uma maquiagem bonita. Colocaram, tiraram meu óculos. Mais ainda? Tiraram meu óculos, colocaram toda assim, né? Mas a mensagem, eu percebi que é uma mensagem, a essência do que você realmente proclama aí na cidade. É, uma mensagem sincera. Ali, você sabe, você é do ramo da televisão, sabe, aquilo foi editado, né? Então nós tivemos uma conversa para sair aqueles 15 segundos, conversamos na verdade 15 minutos. E fizeram aquela edição, eles, selecionaram algo que realmente tinha alguma profundidade, que de fato é o que a gente fala, né? De servir para alguém, ter a satisfação de estar servindo alguma pessoa, fazer o bem para alguém. O nosso trabalho sempre foi esse mesmo, né? E falei do partido, que o partido é um partido que sempre falei, é um partido que a gente tem respaldo, é um partido, para mim, muito diferente. Eu costumo dizer que casei com o partido, porque as pessoas que o compõem são assim muito corretas comigo. A gente trabalha sabendo que não tem rasteira. É coisa que não é muito comum no meio político. Agora, como é que você está esses primeiros 90 dias à frente da Prodesã? Olha, nós estamos fazendo um trabalho, Augusto, de muita austeridade. Eu pretendo fazer um boletim para prestar conta do trabalho que nós temos na Prodesã, dos 100 dias de governo. Vou levar para você no seu programa, para mim é uma satisfação levar, prestar conta do que fizemos. E temos uma grande meta na Prodesã, acho que a maior meta que eu tenho na Prodesã, que é o compromisso meu com o Paulo e com a cidade, é resgatar a imagem da Prodesã. Acho que a Prodesã é importantíssima para o desenvolvimento da cidade, é importantíssima para auxiliar o governo na execução de obras, na elaboração de projetos, na questão da limpeza urbana, na limpeza dos próprios municipais, na questão do próprio informática. Enfim, a Prodesã desenvolve uma gama enorme de serviços que a população hoje talvez desconheça, porque a população se renova e a Prodesã não tem se renovado na sua forma de se divulgar. Então, se você perguntar para o que é Santista, o que é a Prodesã, é um cabide de emprego. É a resposta que vai surgir. E não é. Então a gente quer mudar. Ou melhor, você pretende mudar. A gente está mudando, vai mudar, se Deus quiser. Até o fim do ano, eu tenho certeza que a Prodesã vai ter uma imagem diferente, a população vai ter uma imagem diferente da empresa e ela vai apresentar resultado favorável, superávit operacional com toda certeza. Muito bom. Conversei com o presidente da Prodesã, o Daír Gonzalez. Presidente do Congresso, Celso Gílio, falou muito bem, viu, presidente? Essa responsabilidade, essa relação dos municípios precisa melhorar. Precisamos inverter essa pirâmide, não é? O município precisa receber mais recursos. O município é responsável por áreas extremamente importantes para os cidadãos, é responsável pela saúde, é responsável pela educação, ajuda na segurança, ajuda em tudo. O município é responsável pelo dia a dia dos cidadãos. E aquilo que acontece dentro do Pacto Federativo é uma injustiça. O município fica com apenas 15% em média, em números redondos, de tudo que se arrecada. Os estados com 25% e a União com 60%. Quer dizer, é uma distribuição injusta para quem tem que cuidar do dia a dia do cidadão. Aliás, no município que tudo acontece. A gente aqui nasce no município, trabalha, se elege no município, se elege, casa, tem filhos, é tudo no município. Nada no Estado e nada na União. Então a bandeira municipalista tem que vingar para que todos possam ter uma vida melhor. Aliás, nos países mais desenvolvidos, como a Alemanha, por exemplo, o município fica com a maior parte do bolo tributário. Nós não queremos isso, mas nós queremos uma participação mais justa do município para que ele possa atender melhor o dia a dia do cidadão. O município é o responsável pelo cotidiano das pessoas e sem recurso não é possível. Conversei com o presidente do Congresso, que está um congresso muito bonito, e agora vai fazer a caminhada de apresentação. Muito obrigado, viu? Obrigado, El. Contamos com vocês aqui durante o congresso, que vai até sábado. Muito obrigado. Presente ao Congresso de Municípios, a deputada Célia Leão,
que naturalmente traz a uma discussão da acessibilidade. Acho que é uma discussão que cada vez vem se registrando mais forte e em todas as áreas. Este mês nós tivemos o dia de luta pelo portador de síndrome de Down e também hoje o dia do autista, não é? Quer dizer, a dificuldade daqueles que têm uma necessidade especial, a inclusão, sem dúvida nenhuma, é uma discussão que deve ser ampliada. Augusto, primeira alegria de estar falando com você, com os nossos telespectadores, amigas e amigos. E você com uma memória incrível, né? Tanto o dia do autista hoje, temos que fazer tudo azul, né? Porque é a cor do símbolo da luta, e também do síndrome de Down e outras deficiências, né? A física, a mental hoje chamada intelectual, as múltiplas, surdo, cego, auditivo ou visual. A nomenclatura não muda, não importa e não muda tanto a situação de luta que precisa acontecer. Acessibilidade é uma palavra de ordem, acessibilidade é uma questão de legislação, porque hoje já existe, a partir da Constituição de 1988, das Constituições estaduais em 89 e das leis orgânicas de todos os mais de 5 mil municípios do país, nós temos uma legislação forte, em vigor, que garante, que obriga que exista, primeiro, direito para todos, oportunidade para todos, e para ter oportunidade, obviamente, é preciso ter acessibilidade. Agora, na prática, isso ainda está aquém daquilo que é de direito e obrigação de governantes, seja a nível federal, estaduais ou municipais. É preciso entender que os conselhos a nível de estados ou de federação, como o CONAD, e de municípios, ajudam muito nessa luta. E depois a acessibilidade não é uma coisa para uma pessoa que tem deficiência. Quando você cuida da cidade e garante a acessibilidade, você garante para toda a sociedade. Idosos, obesos, gestantes, crianças, carrinhos de bebê, compras. Então a cidade fica bonita, elegante, bem cuidada e serve a todos. Então nós temos a nossa luta de muitos anos, de já várias décadas, e penso que o Congresso Estadual de Municípios, na sua 57ª versão, pode nos ajudar e muito, porque são os prefeitos, são os vereadores, as primeiras damas, que passam a semana toda no debate, aprendendo, conhecendo, informando, que podem levar também novas práticas e acessibilidade para os seus municípios. Obrigado, viu, deputada, pela participação aqui no programa Bastidor, no Congresso de Municípios. Vice-governador Guilherme Afif, que veio prestigiar os municípios. Eu estava conversando com o deputado Celso Gílio da importância de discutirmos a inversão da pirâmide, cada vez mais os municípios terem uma maior arrecadação, até porque hoje somos responsáveis pela saúde, pela educação, pela segurança. Qual a sua opinião? Gostei muito da sua fala, acho que é importante cada vez mais incentivar esse pensamento. Sim, primeiro é envolver a população na conscientização do problema tributário brasileiro. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e uma ineficiência dos serviços públicos, porque esses serviços ficam a cargo de Estado e município que não ficam com os recursos. A União fica e depois você tem um monte de nó no meio do caminho para poder trazer o recurso para o município e não chega na quantidade. Tem muito desperdício de recurso no meio do caminho. Eu precisava perguntar para o senhor, foi criada a Secretaria da Indústria, aliás, da pequena e média empresa, havia uma expectativa muito grande, acabou não tendo o mesmo status, não é? A Secretaria, por mais que digam que tem o status de ministério, acaba não tendo. Qual a sua opinião, o senhor que sempre foi um defensor desse segmento da sociedade? Olha, qual a sua expectativa? Não, primeira expectativa nenhuma. Na verdade, o que a gente espera é que esta secretaria, que é o Ministério, possa ser uma coordenadora das ações, porque a micro e pequena empresa ela precisa ser olhada com muito cuidado e muito carinho, até porque ela representa 95% das empresas no Brasil e ela não é olhada de forma diferenciada. Quem sabe agora? Muito obrigado pela atenção, vice-governador Guilherme Afif Domingues. O ouvidor da Prefeitura de Santos, Flávio Jordão, como é que os municípios têm utilizado o canal da ouvidoria, Flávio?
Bastante, Augusto. A gente tem aí esse canal de comunicação da Prefeitura importante, né, para poder receber as ocorrências dos munícipes. Hoje nós temos 3 canais de comunicação. Tem o telefone 0800 11 20 56. Temos também o e-mail, né, ouvidoria@santos.sp.gov.br. E tem também o presencial. E agora, nos próximos dias, até o dia 10, nós estamos implantando aí o 4º canal de comunicação, que é o sistema informatizado, onde o munícipe vai conseguir inserir a sua ocorrência e também acompanhar. Hoje acontece de forma diferente, tal, ele encaminha. Havia reclamações da demora da resposta, isso vai ser solucionado? Justamente, a gente percebeu esse tipo de situação e para agilizar o sistema informatizado vai fazer com que a gente tenha respostas mais rápidas, para mandar e para poder saber aonde realmente está. Samuel Moreira, que assume a Assembleia Legislativa e naturalmente vai ter um olhar maior para a região, Vale do Ribeira, Litoral Sul, Baixada Santista. Espero que possamos resolver alguns problemas graves, como por exemplo o gargalo da questão portuária, falta de investimentos federais, estaduais, não é? Como é que o senhor vê essa situação? Não, a questão de infraestrutura é uma questão dramática para o país. Não dá para você trabalhar o crescimento econômico de um país apenas trabalhando as questões econômicas e financeiras. Para você alavancar um país, você tem que ter investimentos em infraestrutura para destravar e criar logística e oportunidade para que as pessoas façam seus investimentos, transportem suas mercadorias, transportem as pessoas para fazer o turismo. Para isso precisa ter mobilidade. Então toda essa questão das rodovias, as ferrovias, especialmente a questão de aeroportos e a questão portuária é de fundamental importância. Nós precisamos de recursos e de descentralização, nós discutimos ali. Essas questões têm que ser regionalizadas, o Estado tem que cuidar e os recursos da União têm que ser repassados para o Estado, para que o Estado possa fazer esses investimentos. É evidente que a questão do porto é o maior porto do país, nós estamos falando do Porto de Santos. Então nós precisamos ter os investimentos do governo federal, um olhar do governo do Estado que está preocupado, está fazendo investimentos importantes aqui. Acho que essa questão do túnel, ela já licitou o projeto, o túnel Santos-Guarujá, o VLT também já licitou o projeto. Acredito que essas obras ainda esse ano possam estar começando. Então, essa questão do porto para nós é fundamental e o desenvolvimento da Baixada como um todo, né? O término do Rodoanel vai ajudar muito, o trecho leste que está em andamento, o trecho norte. Eu sei que estou atrapalhando o senhor, né? Mas eu acho que essa discussão ela está muito pequena, viu, deputado? As obras, elas são importantes, mas são a longo prazo, médio prazo. E, na verdade, nós precisamos discutir uma relação do produtor com a questão portuária, né? Hoje o produtor, ele tira, coloca no caminhão e manda vir para o Porto de Santos e o terminal não consegue descarregar, o caminhoneiro fica esperando. Transformamos os silos, que deveriam estar na área de produção, transformamos nos caminhões, né? Isso deve ser mudado. Essa discussão passa pelo Estado, mas naturalmente passa pelo governo federal. Não há hoje espaço para que o produtor possa armazenar. Ele colheu, coloca no caminhão e as exportações estão aumentando e cada vez mais nós vamos ter uma situação. Não dá para ter uma ação conjunta, Estado e Governo Federal, para minimizar, por exemplo, essa questão, investimento na área de silos, nas áreas de produção. O senhor no Vale do Ribeira enfrentou isso e deve conhecer esse problema. Não, você tem ali o Porto de Paranaguá, você tem o Porto de São Sebastião, você tem alternativas como os investimentos estavam previstos para um porto em Piruíbe, do setor privado. O fato é que a administração do porto está sob a responsabilidade do governo federal. E é importante que o governo federal entenda que hoje você tem que propor e construir as parcerias para resolver o problema. O tamanho do governo federal, o tamanho do país, não permite, às vezes, um olhar permanente para essas questões. Um ministro, às vezes, está lá e não está com o olhar focado nessas questões que para ele, às vezes, estão até tão distantes, porque está lá em Brasília. Então, essas questões precisam ser compartilhadas com o Estado e com a iniciativa privada. É possível parceria, por exemplo, com o setor privado, as PPPs, é possível alternativas, a população toda quer que se resolva o problema. Agora, a resposta tem que ser dada, evidentemente, com todo o respeito, pelo governo federal. Muito bom, conversei com o Samuel Moreira, vou liberá-lo, muito obrigado pela gentileza de conversar com a TV Unisantos.
Prestigiando o Congresso de Municípios, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, José Paulo. A Caixa tem sido parceira dos municípios, até porque ela passa a ser a operadora financeira dos empréstimos, dos repasses de verba, e os municípios cada vez têm reclamado mais da falta de recursos. Afinal de contas, temos ou não temos recursos, Zé Paulo? Os recursos que vêm para as prefeituras, naturalmente, são administrados pela Caixa, e esse talvez seja o grande embate, o grande debate que está acontecendo aqui nesse Congresso, né? A necessidade que os municípios estão entendendo de ter mais acesso a esses recursos. Entendendo esses recursos, a Caixa se apresenta como agente para poder apoiá-los na execução das etapas, das ações que têm que ser feitas para a utilização desse recurso. Muito bom. Conversei aqui com o superintendente da Caixa, o Zé Paulo, que falou conosco. Deputado Davi Zaia, secretário de Gestão Pública, prestigiando o Congresso de Municípios. Eu estava ouvindo a fala do Celso Giglio, do vice-governador, esse entendimento que os municípios precisam estar mais fortalecidos. Essa é a opinião do Estado também. O senhor hoje, como representante do Estado e como deputado estadual, naturalmente representa os municípios. Qual o seu pensamento? Não, é esse mesmo. Precisa fortalecer muitos municípios, precisa ter mais recursos. Eu defendo que nós deveríamos ter o recurso ficando direto no município para que ele pudesse dar conta das responsabilidades que tem. Hoje, ainda de manhã, tínhamos uma reunião no Palácio para discutir a questão da saúde, que demanda a aplicação dos recursos. A lei que foi aprovada, que estabeleceu os recursos para a saúde, foi extremamente rigorosa com os municípios, com os estados, todos têm percentual definido que tem que aplicar na saúde e a União não tem um percentual definido para aplicar na saúde, mas tem a função fiscalizadora. Se ela entender que o município aplicou e não aplicou adequadamente, ela suspende inclusive os repasses. Então os municípios hoje sofrem muito. Tem uma PEC no Senado, aliás, no Congresso, para regularizar essa situação, né, e que não foi aprovada. Quando tinha a PEC, quando a PEC foi aprovada, ela foi aprovada estabelecendo, detalhando o que pode ser gasto com saúde e o que não é gasto com saúde. Então a PEC tinha essas duas coisas. E por outro lado, a PEC tinha que dizer o seguinte: isso é gasto com saúde, isso não é gasto com saúde. E o município tem que investir tanto, o Estado tanto. Isso foi colocado na lei. E aí e a União tem que colocar tanto, isso saiu, né? Então é disso que nós estamos falando. O fortalecimento dos municípios, eles estão mais próximos, os recursos chegarem diretamente. Para que o prefeito, ao iniciar o ano, ele saiba que ele tem tanto de arrecadação de IPTU, de IPVA, que é a arrecadação que vem direto para ele. E ele sabe que ele vai ter tanto dos recursos que são arrecadados, dos recursos federais, que ele vai poder receber. Com isso ele poderia, com os vereadores e com a sociedade local, planejar suas ações de forma mais adequada e nós teríamos uma administração mais eficiente. Deputado, e quais são as novidades para 2003 da Secretaria, além do Poupa Tempo, ações importantes, principalmente para a Baixada Santista? Bom, na Baixada Santista o governador esteve aqui nesse fim de semana, nós acompanhamos o governador há 2 fins de semana atrás e o governador anunciou mais 2 Poupa-Tempo, o Poupa-Tempo de Praia Grande e o Poupa-Tempo de Guarujá, né, que vai ser feito junto com o Detran. As novas Ciretrans vão estar perfeitamente integradas nesse novo Poupa-Tempo. E nós estamos também dinamizando muito o acesso a São Paulo, que nós queremos que seja mais do que um local para as pessoas usarem internet de graça, mas um local para as pessoas fazerem curso, para as pessoas poderem utilizar serviços eletrônicos. Então nós vamos dar uma dinâmica ainda maior ao programa Acesso São Paulo, que é um programa importante sobre a nossa responsabilidade. Conversei com o deputado Davi Zaia, atualmente no governo do Estado, mas que também tem o seu papel na Assembleia Legislativa. Você assistiu o programa Bastidor, nós estivemos aqui no Congresso de Municípios acompanhando a participação de deputados, de prefeitos, vereadores, discutindo assuntos dos municípios. O programa Bastidor acompanhou tudo, muito obrigado pela audiência e até lá.